Um magrelo amarelado, passando a perna no patrão. Não foi ninguém da Inglaterra, nem de Paris, nem do Japão. Era o Pedro Malazarte, era João Grilo e era Cancão. Talalã, 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 tarararã, tarararã. Tararã. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. E eu começo hoje com uma música do grande, do maravilhoso Zé Ramalho, paraibano arretado, grande compositor, grande cantor com um vozeirão, que nos deixa aí com pérolas maravilhosas, incríveis da música popular brasileira, muito versátil, indo do político, né, de admirável gado novo, até o intimismo de Chão de Giz, até o memorialismo de Avo-Rai, passando pelo épico de Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor, e dessa que eu acabei de cantar um trechinho, que é Caldeirão dos Mitos, gravada, inclusive, pela prima, né, do Zé Ramalho, a incrível Elba Ramalho. E Zé Ramalho, ele tem essa ligação, né, com símbolos e signos e sinais, inclusive de outras civilizações. Nessa Caldeirão dos Mitos, especificamente, ele tenta nos mostrar que nós, brasileiros, não precisamos ir até a mitologia estrangeira, e até a mitologia grega, egípcia, a mesopotâmica, porque nós temos a nossa própria simbologia, nós temos o nosso caldeirão de antropofagia cultural, né? Como dizia o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, na Semana de Arte Moderna. E eu peguei um trechinho que fala de um sujeito esperto, aliás, de vários sujeitos, né, espertos, que com sua malandragem, com sua sabedoria popular, com a sua inteligência aguçada, com a sua capacidade de observação da natureza humana, esses sujeitos, esses indivíduos, esses personagens conseguem, né, se sair bem na trajetória complexa, né, da trajetória complexa humana, e que são, né, os Pedros Malazartes, os Joãos Grilos, os Cancões de Fogo da vida, todos eles lembrando bastante a figura do nosso amado Exu, o Exu Orixá, o Aluvaiá Inquice, que é uma entidade, né, das mais controvertidas, das mais mal compreendidas, das mais vilipendiadas, né, pelo outro, por aquele que não aceita, por aquele que o denega, por aquele que o pinta com cores tétricas, sinistras, que o demonizam. Então vamos falar, vou falar hoje desse orixá, desse Inquice, tão importante, tão misterioso, fundamental para os nossos rituais, para a compreensão da nossa realidade, seja no Orum, seja no Aie, seja no plano material, seja no plano espiritual. Aliás, ele é um dos grandes elos, né, entre os diversos planos da realidade. Eu vou tratar do mistério Exu exclusivamente enquanto orixá, enquanto Inquice Aluvaiá. Eu estou frisando isso para distingui-lo do conhecido Exu Guia, também chamado de Exu Catiço, o Exu da Umbanda, o Exu que se apresenta também na Jurema, quando lhe é permitido, aquele que fala a língua portuguesa, aquele que incorpora para trazer, né, a sua gargalhada, a sua observação irônica e principalmente a sua ajuda, né, a sua ajuda para nos abrir os caminhos, para fazer com que nossos caminhos se cruzem, para fazer com que as coisas aconteçam. Eu vou deixar para um outro momento o Exu Guia, o Exu Mistério da Umbanda, o Exu que incorpora na Jurema, o Exu Catiço, como alguns dizem, e vou aqui me restringir ao Exu Orixá. E vou tratar do Exu Orixá, do Aluvaiá Inquice, sob 4 perspectivas. A perspectiva do princípio dinâmico, aquele que tudo inicia, né? Se por um lado Exu é aquele que tudo come,
é também aquele que conecta todas as coisas, né? Vou tratar também do Exu enquanto o mensageiro, né? O comunicador, o senhor das comunicações. Ele tem esse caráter mercurial, vamos mexer um pouquinho nisso também. Do Exu enquanto senhor do mercado, o senhor das trocas, aquele que está dominando o espaço da reciprocidade, que é a mais antiga das leis sociais, a lei da troca, a lei do toma lá da cá, a lei da reciprocidade. E por fim, para fazer jus à música, para trazer essa referência de Caldeirão dos Mitos de Zé Ramalho, o Exu como trickster, como esperto, como aquele que pode passar a perna, aquele que torna o erro acerto, aquele que faz estripulias, que pode ser enganador, e portanto tem que ter um certo cuidado, um certo zelo ao tratar com o Exu, com Aluvaiá, o que não significa um ser do mal, como acabou sendo consagrado em algumas concepções estrangeiras, com alguns olhares que o viram através de outras ideologias religiosas, através de outros registros ideológicos. Pois bem, o Exu é uma entidade, é um orixá, é um inquice fundamental, porque ele está no princípio de tudo. Segundo alguns mitos, ele seria a primeira criatura pós-Zambi. Portanto, ele está no início de todos os nossos rituais. É comum, é de praxe se dizer que nós iniciamos os nossos ritos com um despacho para Exu, para afastá-lo, para mantê-lo à distância, para mantê-lo calmo, para que ele não atrapalhe os nossos trabalhos. Essa é uma versão possível, a esse aspecto do Exu. Porém, a gente poderia interpretar esse início muito mais como uma questão de gatilho. Exu despachante não é tanto aquele que pode atrapalhar o andamento dos ofícios, dos rituais, mas antes aquele que está sendo enviado para fazer a comunicação com os demais orixás, com os demais inquices, com as demais entidades. Portanto, ele é o princípio, antes de mais nada, de tudo que é animado. E como tudo apresenta animação, como tudo tem vida, como tudo tem dinâmica, como tudo tem um mecanismo que provoca mudança, transformação, nada é estático, e como o Exu, ele principia, ele tem essa importância, ele é o gatilho, ele é o detonador, ele é o deflagrador do axé, ele dinamiza, ele é a faísca, daí a sua ligação, inclusive com alguns elementos que têm essa concepção de gatilho, de flagrante, como é o caso da pólvora. Então, o Exu, antes de mais nada, ele é o princípio que dá a vida, que dinamiza, que dá o movimento, que não deixa que nada permaneça como está, nem mesmo as tradições. Há que se tomar muito cuidado com a manutenção das tradições para não pensarmos que as tradições são fósseis, são coisas congeladas. Não, as tradições também sofrem mudanças. Como se diz, desde que os fundamentos sejam respeitados, desde que os principais conceitos que sustentam aquela visão de mundo, aquela cosmovisão religiosa, os seus fundamentos, então se pode fazer mudanças. As mudanças são, na verdade, inevitáveis, porque, afinal de contas, é preciso se acompanhar os novos tempos. E o orixá que vai estar por detrás dessas mudanças, desse movimento, dessa dinâmica, é exatamente o orixá Exu. É aí que esse despachante, é aí que esse provocador, ele entra também como mensageiro. Ele tem esse aspecto mercurial, fazendo referência ao Mercúrio lá da mitologia latina, da antiga religião dos romanos. O Mercúrio era também o mensageiro, tinha sandálias aladas, tinha um capacete alado, porque a comunicação tinha que ser feita o mais rapidamente possível. É como agora a modernidade, a tecnologia nos permite comunicações praticamente instantâneas, independente de em que parte do mundo a gente esteja. Então Exu é também esse mensageiro. Ele é mensageiro porque ele
também é um tradutor, ele é um intérprete. Exu conhece tanto a linguagem dos homens, como conhece a linguagem dos demais orixás. Portanto, é ele que pode fazer esse trânsito, né, da mensagem chegar até o seu receptor, né, sair do seu emissor e chegar no endereço correto e trazer a réplica, né, trazer a réplica e enviar a tréplica. Ou seja, há um constante movimento aí, né, em que, num dado momento, alguém é emissor, num dado momento, esse mesmo alguém passa a ser receptor, e é o Exu comunicador, é o Exu mercurial que vai fazer esse link, né, que vai fazer essa ligação. Nessa mesma perspectiva, a gente pode entender por que o Exu ele também apresenta uma dimensão hermenêutica, né, que vem de interpretação. Ele comunica-se com alguns mistérios e com outros mistérios, ele faz a comunicação entre homens e orixás, porque dominando ambas as línguas, ele pode decodificar, ele pode fazer um trabalho aí de interpretação. Daí a sua associação com o deus Hermes. Há muita coisa de Hermes, aquele deus grego, né? O deus grego, que também é o deus do comércio, também é o deus, né, das comunicações e, portanto, da interpretação. A gente pode também lembrar o caráter de Exu como senhor do mercado. É exatamente no âmbito do mercado que se realizam as trocas. E não só trocas materiais entre os homens. As trocas, né, materiais entre os homens, o comércio de mercadorias, a compra e a venda de produtos, como também a troca de ideias, a troca, né, de informações, a informação que é um bem tão precioso nesse mundo em que vivemos, na atualidade. Exu é que está regendo isso. Por isso que a gente vê, às vezes, tanta confusão no meio da comunicação, nesse sistema de trocas gerais, que é troca tanto de mercadoria, quanto troca de experiência, quanto troca de informação. Exu, então, ele rege, talvez aquela que seja a mais antiga das leis da sociedade humana, que é a regra da reciprocidade, né? Porque tudo é uma questão de toma lá da cá. Eu te faço um favor e espero que, no momento que eu precise, você me retribua esse favor. Eu te faço uma gentileza e há aquela expectativa de que você também me faça, né, uma gentileza como contrapartida. O contradom. Né? Há um dom que é dado, que é entregue, há um dom que é aguardado, que é esperado, que vai ser ressarcido em algum momento. Isso não tem nada a ver diretamente com o caráter venal. Se fala muito que Exu só faz as coisas se ele for pago. Isso é uma ideia muito estreita, uma ideia muito reducionista do Exu. Não, o Exu está mantendo aí a principal, talvez, a principal lei que rege as relações sociais, que é a lei da troca. Né? Olha, se eu faço uma coisa por você, eu espero que você também faça por mim. Isso garante a harmonia da sociedade. Isso garante um bom funcionamento, um funcionamento equilibrado do sistema social. E Exu, então, estaria por trás dessa lei, né? Talvez a mais antiga delas, a lei fundante, né, das sociedades, desde os grupos pequenos até as nossas sociedades estatais de hoje. E, como eu havia dito, também há um outro caráter do Exu, que é o caráter trickster. Exu é o esperto. Exu é aquele que vê adiante do seu tempo, é aquele que está sempre observando, principalmente observando o caráter humano, principalmente observando o comportamento, né, dos seres humanos, que é um comportamento por vezes contraditório, complexo, paradoxal. Nós somos cheios de qualidades, mas também repletos de defeitos. E o Exu, como ele é o agente da transformação, como ele é o princípio dinâmico, como ele é que está regendo as mudanças, né, ele acompanha esse comportamento humano, ele observa e ele interfere para provocar o nosso crescimento. No fundo é isso.
Então essa esperteza, essa malandragem, né, do Exu, e que aparece encarnada em vários personagens do nosso cancioneiro popular, da nossa literatura de cordel, mesmo na nossa literatura mais conceituada, mais consagrada, nós temos essas figuras. O Exu está lá, ele está presente no Vadinho, de Dona Flor e seus dois maridos, do Jorge Amado. Ele está presente no Macunaíma, do Mário de Andrade, no João Grilo, do nosso Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, como aparece na música, né? Tal na música Caldeirão dos Mitos. Mas não é uma esperteza gratuita, não é uma esperteza aleatória, não é uma esperteza à toa, é aquela esperteza que garante que a vida continue dinâmica, criativa, surpreendente, né? Tudo isso. Então não há que se ver essa esperteza como algo negativo, como algo maléfico, né? Não há essa ligação. Nas religiões afro-brasileiras, afro-ameríndias, nós não temos exatamente uma personagem, um deus, uma figura, uma divindade, um mistério totalmente entregue às maldades ou dedicado a fazer o mal, como é o caso, né, do diabo cristão. Não, os missionários católicos e também os protestantes depois foram eles que fizeram essa associação na época, né, do tráfico negreiro, na época da escravidão, do Exu como uma entidade totalmente voltada para o mal. Talvez por conta desse caráter de esperteza, de trickster, né, de trapaceiro que o Exu tem, e também associando com o aspecto fálico do Exu. Que é isso, o aspecto fálico? O falo é um símbolo de poder. O falo, que alguns associam imediatamente ao pênis ereto, o falo, na verdade, é um símbolo do poder, e Exu é poderoso. Nisso sim, os católicos tinham razão, nisso sim, os protestantes tinham razão. O Exu, ele é um dos nossos mais poderosos orixás, Aluvaiá é um dos nossos mais poderosos inquices, porque, veja, está por detrás de todas essas dimensões da realidade humana, da dimensão social, que são, né, a dinâmica, o princípio dinâmico de todas as coisas, de tudo aquilo que se movimenta, também o caráter comunicacional, né, a informação, comunicando, homem com deuses, o aspecto do mercado. Então Exu rege o espaço das trocas, sejam trocas materiais ou trocas simbólicas, e finalmente o trickster, né, aquele que usa a sua experiência de vida, a sua esperteza, a sua argúcia, o seu olhar, né, atento, aguçado, de olho, né, nos sentimentos humanos, nos seus desejos, né, nas suas vontades, etc., para nos surpreender com desafios, nos surpreender com novidades, nos surpreender com mudanças. Bom, era sobre isso que eu queria falar um pouco. Não sei se me fiz bem claro a respeito desse orixá, né, do nosso Exu para, né, o candomblé de nação Jeje-Queto, de língua iorubá, e o Aluvaiá do Angola, dos Bantus, das nações dessa outra parte da África, mas tendo sempre o mesmo sentido, né, do princípio dinâmico, do comunicador, do senhor do mercado e do trickster, do grande trapaceiro, do grande espertalhão. Axé para todos.